Quem está por trás de todo fraudador envolvido com essas coisas de black market hoje, né? E que gosta de ostentar na rede, né? É um grupo com 3 letrinhas chamado PCC. É o crime organizado que está por trás disso. Porque hoje o crime organizado não está não só no posto de gasolina, pessoal, tá? Ou nas fintechs que nós temos visto aí, né? Fintechs controladas pelo PCC, pelo crime organizado. Isso vai muito além. Hoje, o crime organizado virou cybercrime organizado, porque o cybercrime mambembe, o cybercrime junior, né, ou feito quase que manual, acabou. Esse cybercrime encontrou o crime organizado e virou empresa, virou negócio. E isso afeta você. Isso afeta a sua empresa, você sabendo disso ou não. Olha só, por que o cybercrime hoje é organizado? Quais são as áreas de negócio do PCC, além do posto de gasolina? Está aqui, olha. Garimpos ilegais na região amazônica, crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro, contrabando de combustíveis, madeira, cigarro, veículos e lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas. É isso que o crime organizado e as organizações de crime organizado que nós conhecemos já estão no digital. Já estão contratando pessoas para trabalhar para elas, e aí, quando elas descobrem o que está por trás, elas não conseguem sair. Porque o sair, você sabe demais. E nós sabemos que esse pessoal, para decidir matar alguém, é muito rápido. Eles não pensam 2 vezes. Como diz a PF, hoje nós vivemos num cangaço digital. E é isso que está acontecendo, pessoal. A migração os crimes de rua estão diminuindo no Brasil todo e está se tornando tudo digital. Hoje os bandidos estão trocando o fuzil, que ainda tem, pelo phishing. Olha só, vejam esses números do Fórum Brasileiro de Segurança, pessoal. Os ganhos do crime organizado no Brasil. A maioria dos ganhos é com roubo de celular e golpe virtual. Menos do que o narcotráfico, tráfico de cocaína. Chegamos nesse nível. Todos os crimes tradicionais caindo. Roubo de veículos, roubo a transeuntes, roubo a comércio, roubo de carga, roubo ao banco, à agência física, roubo a residências, está tudo caindo. Enquanto isso, o crime cibernético está subindo. É muito mais fácil assaltar com um mouse do que assaltar com um revólver. Essa é a conclusão do que nós estamos vivendo hoje. E se há 20 anos atrás o assalto ao Banco Central foi cavando um túnel, quem assistiu o filme Assalto ao Banco Central? Quem não assistiu, assista. É o crime do século passado, né? Cavaram um túnel. Não, gente, hoje o roubo que teve ao Banco Central é tudo digital, né? Isso é passado. Isso aqui não acontece mais. Hoje é tudo digital. E o prejuízo dos bancos no Brasil, 10 bilhões de reais, só com fraudes cibernéticas, pessoal. Essa é a realidade hoje. E como eu disse, volto a repetir, isso também afeta você, também afeta a sua empresa, independente do setor que ela trabalhe, porque todo mundo tem computador, todo mundo depende da internet para trabalhar, para produzir, para se comunicar, para vender e para viver, né? Muito bem, eu sou o Fábio Assolini, analista da Kaspersky, trabalho no setor já há 20 anos, e todos esses anos nessa indústria vital, quem assistiu Pica-Pau vai lembrar, me permitiram ter uma visão bem interessante do que nós estamos vivendo hoje, que é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Tá aqui as minhas redes sociais, depois quem quiser ter contato comigo depois do evento. Com essa larga experiência que eu tenho no ramo, acharam que eu já estava muito velho e me colocaram para chefiar os mais novos. O que é legal, porque
quando a gente tem a experiência dos anos, a gente vê muita coisa que acontece hoje, mas que já aconteceu lá atrás. E hoje nós temos sou parte de uma grande equipe na Kaspersky, somos quase 40 analistas, é o GREAT, a equipe global de investigação e pesquisa. No Brasil nós somos 5 dessa equipe de 40, e nós analisamos os cyberataques, as tendências, as ameaças, que é o que eu quero apresentar para vocês aqui hoje. Muito bem. Talvez você esteja se perguntando assim, Fábio, o que esse crime organizado que se juntou com o cybercrime, no que isso me impacta? Impacta que o crime organizado está contratando gente, buscando pessoas, e o resultado direto disso, pessoal, somado à IA, que bem nos explicou a doutora Patrícia Peck, tem feito os cyberataques aumentarem muito. Eu quero trazer números para vocês, casos que mostram isso, casos locais, casos aqui do Brasil, que mostram o problema que nós estamos vivendo hoje. Porque quando você tem um financiador por trás, garantindo uma estrutura, garantindo impunidade, e você tem as ferramentas de IA ajudando, o cybercriminoso fica o dia inteiro fazendo golpe, fazendo vírus, criando ameaça, visando roubar de você, trabalhador, que está lá na sua empresa, cuidando da segurança da infraestrutura da sua rede, analisando os ataques recebidos, educando o funcionário, comprando as melhores soluções de segurança do mercado para proteger, e assim você viver e pagar suas contas. O problema é que, nesse cenário de crime organizado mais IA, o volume de ataques aumentam muito, e isso é uma realidade hoje no Brasil. Eu vou te mostrar isso com números, para vocês verem que o Brasil, quando a gente isola o Brasil da América Latina, a gente vê que o Brasil está na liderança disparada de cyberataques na região. E eu vou mostrar isso para vocês com números. Vamos falar de malware, vírus, código malicioso. A Kaspersky bloqueou nos últimos 12 meses na América Latina 726 milhões de ataques de malware. Vamos ter uma proporção do que é isso. Qual é a população hoje da América Latina? 663 milhões. Qual a população do Brasil? 210 milhões. Ou seja, o Brasil tem menos de 1/3 da população da América Latina. Certo? E desses 726 milhões de ataques de malware, o Brasil responde por quanto? Mais de 50%, 408 milhões. Nós somos 1/3 da população, porém mais de 50% dos vírus que circulam na América Latina afetam o Brasil. Tem vários motivos para isso. Falta educação, falta melhores soluções de segurança, falta muita coisa. Temos um longo caminho ainda. Vejam o segundo colocado, nós temos 4 vezes mais malware do que o México. Para vocês terem uma ideia do tamanho. Nós temos uma peça de malware por habitante na América Latina. Pessoal, isso é o que a Kaspersky bloqueou. Porque eu não tenho visibilidade de quem não é nosso cliente. Quem não é nosso cliente, eu não sei. Eu não sei quanto ele foi atacado. Mas esses são os números nossos, da Kaspersky. E aí o Brasil representa, então, mais de 50%. Né? Vamos falar de outro ataque muito comum, phishing. É aquela mensagem falsa, aquele e-mail falso que você recebe, o SMS, mensagem pelo WhatsApp. Teve uma onda grande agora de ataques recente. O phishing é ainda mais gritante, pessoal, porque nos últimos 12 meses, a Kaspersky bloqueou 1,2 bilhões de ataques de phishing. Só num dia, 16 de abril, foram 6,3 milhões de ataques em um dia. Um crescimento de 85%. E aqui entra a IA, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Cresceu muito. Dá quase 2 ataques de phishing por habitante na América Latina, pessoal. E desse número aí, o Brasil responde por mais de 500 milhões de ataques de phishing. Porque é um ataque barato, é um ataque fácil, não requer muito conhecimento técnico, né? Qualquer criminoso júnior lá consegue disparar milhões de mensagens para muitas pessoas, né? E esse número, pessoal, está piorando muito por causa da IA.
A IA tem ajudado muito na criação e na disseminação de ataques de phishing. Eu vou mostrar isso para vocês com um videozinho que vocês vão ver agora. Olha só, vejam esse vídeo. Isso aqui, pessoal, é uma fazenda de celulares. Todos controlados por IA. Todos. O que eles estão fazendo? Enviando mensagens de phishing por SMS. Isso daqui é uma tecnologia chamada RPA, Robotic Process Automation. E essa tecnologia consegue controlar todos esses aparelhos de forma simultânea para que eles disparem as mensagens. Ah, Fábio, por que eles não contratam um gateway de SMS? Porque o gateway vai lá e corta a conta, você está abusando, né? Está enviando phishing. Eles querem usar aparelhos das pessoas. Tá? Essa fazenda aqui, localizada na China. E aí entra um fator interessante. Quem aqui já teve celular roubado? Levanta a mão. Bastante gente. Eu ouvi alguns relatos, já faz um tempo, das pessoas falarem assim, Fábio, o meu celular roubado apareceu online na China. Como é que ele foi parar lá? Aí eu ouvi um caso, 2 casos, 3, 4 e um monte de caso. O seu celular roubado foi parar na China para entrar nisso daqui. Ah, Fábio, mas lá não tem celular? Tem um monte. Mas eles querem usar um celular local, com e-mail local, porque qual a probabilidade desse aparelho ser bloqueado? Baixíssima. Do que eles usarem um aparelho fora. Então, esses celulares roubados acabam indo lá e acabam entrando nessas fazendas de phishing para disseminar. E os números, pessoal, dobram. Olha os números aqui em cima. Isso, ataques de phishing bloqueados pela Kaspersky. De 23, 24 para 24, 25, dobrou os ataques de phishing. Aí você fala assim, ah, Fábio, ninguém clica nisso. Sinto te dizer, mas um funcionário do governo clicou nesse link aqui, gente, ó. Olha só, que ele recebeu no celular dele por SMS. O resultado, um roubo de 15 milhões de reais do CIAF. O CIAF é um sistema interno de pagamentos do governo. A PF foi lá, prendeu parte do grupo, recuperaram 9 milhões, mas 6 milhões virou criptomoeda. Deus sabe onde está. Tudo começou com uma simples mensagem de phishing que ninguém clica. Provavelmente enviado por sistemas assim, pessoal. Sistemas automatizados para envio, aí entra a inteligência artificial. Infelizmente, os ataques estão crescendo muito. Vamos falar de ransomware, né? E aqui o Brasil vai na contramão de tudo. Esse gráfico que vocês estão vendo, pessoal, vai de agosto de 24 a junho de 25. Na América Latina, a Kaspersky bloqueou 1.100.000 ataques de ransomware. Ransomware é o vírus sequestrador. É aquele que para tudo, cifra as suas bases de dados e te pede um resgate, né? Olha que interessante esse gráfico, pessoal, ele tem uma queda. Em dezembro, ele tem uma queda. Por quê? Natal, Ano Novo. O criminoso, né? Também quer desfrutar umas férias, então nessa época os ataques caem de ransomware. E teve uma outra queda aqui, porque um grupo lá na Tailândia foi preso, o grupo Phobos, faziam muitos ataques na América Latina e teve uma queda também. Mas, gente, isso daqui é igual ao narcotráfico. Sai um líder do narcotráfico é morto pela polícia, o que acontece? Vem outro no lugar e o número sobe novamente. Grupo de ransomware é assim, a polícia prendeu um grupo, vem outro no lugar e ocupa o lugar do outro que foi preso, né? Quando a gente compara esse número aqui, pessoal, na América Latina, teve uma queda de 7%, isso é uma notícia boa, na América Latina, mas se a gente isolar só o Brasil, aí a notícia não é boa. São 3.000 ataques de ransomware por dia, 2 por minuto, no Brasil, pessoal, esse número cresceu 12%. Nos últimos 12 meses, foram 549.000 ataques de ransomware que a Kaspersky bloqueou. Não foram concluídos.
Agora, tem os ataques que foram concluídos. E tem ataques a empresas que não são nossos clientes. Aí eu não tenho esse número. Mas só para vocês terem uma noção, em 12 meses, quase 550 mil ataques de ransomware, pessoal. O Brasil tem o dobro de ataques do segundo lugar, que é o México. E nós estamos na contramão. Mais ataques, os ataques crescendo, enquanto nos países vizinhos esse número está caindo. Isso me assusta também. Outro problema, trojan bancário, que é um vírus tipicamente brasileiro. O cybercriminoso brasileiro ele se especializou em fazer trojan bancário, hoje exporta esse vírus para o mundo todo. O grandoreiro, por exemplo, ataca em 47 países. Tem trojan bancário brasileiro roubando banco na Bolívia, na Espanha. E aí esse gráfico ele é um pouco mais longo, ele vem lá de 2023, para mostrar que esse crescimento vertiginoso aí foi justamente do grandoreiro, que é um trojan bancário brasileiro que teve um alcance global. Depois eles foram presos, inclusive com a nossa ajuda, nós compartilhamos dados com a Interpol. A Interpol trabalhou com a Polícia Federal aqui no Brasil e conseguiram prender 13 componentes do grupo grandoreiro. Isso ajudou a curva a cair. Mas eles continuam ativos, porque nem todos foram presos, né? 1,8 milhões. Deixa eu voltar. Olha só, gente. Ransomware na América Latina foi 1,1 milhão. Vocês estão vendo que trojan bancário foi mais? Foi 1,8. Vocês estão vendo? Ou seja, qual a probabilidade de você ser atacado com... Qual desses dois? Muito mais trojan bancário, especialmente estando no Brasil, porque é um vírus prevalente aqui no Brasil. 1,8 milhões de ataques, e desses 1,8, gente, 1,5 foi no Brasil. Quase tudo. O Brasil hoje fabrica trojan bancário e exporta. Tem trojan bancário brasileiro atacando na Austrália, no Japão. É impressionante. O grandoreiro tem uma lista, quando você analisa o código dele, 1.500 bancos do mundo todo. Ele infecta o computador e espera você acessar o Internet Banking. Ah, Fábio, mas eu só acesso o Internet Banking pelo celular. Ótimo, já inventaram um trojan bancário para o celular também. Funciona um pouco diferente, eu vou explicar daqui a pouco. Então, gente, esses são os números de trojan bancário. Fábio, eu uso Linux, não tenho problema com vírus. É verdade, o Linux tem uma estrutura melhor de cibersegurança, né? Foi pensado assim desde o começo, mas isso não significa que não tenha vírus. Nós bloqueamos nos últimos 12 meses 726 mil ataques de vírus em sistemas Linux na América Latina, 385 mil no Brasil. Muito bem. Esse é o panorama, pessoal. Vocês viram? Números crescentes. Especialmente quando a gente isola o Brasil. Motivo: cybercrime organizado, patrocinado pelo crime organizado, que hoje estão trabalhando juntos, abrindo conta em fintech, criando as suas próprias fintechs, capturando dados de cartão de crédito, criando... e apoiando os criadores de vírus para usarem IA, e esses ataques crescem cada dia mais. Então, esses são os números. Enquanto isso, pessoal, nós temos um problema sério aqui no Brasil, que é a impunidade. E aqui eu quero mostrar um caso para vocês que demonstra bem isso. Vocês acham que o criador de vírus hoje no Brasil vai preso? Não vai preso. É muito difícil. Um criador de... Pode ser que ele vá preso porque ele roubou de uma empresa, valores altos, mas pela criação de vírus, ele não é preso. Eu quero contar um caso de vocês, de um cidadão, que ele criou esses 3 vírus para celular. O GoToRat, o Fantasy e o Criminal. O que esse vírus faz, pessoal? É vírus para roubar Pix. Então, você instala lá no seu celular, ele se apresenta lá, claro, como algo interessante, o WhatsApp Gold, veja quem te bloqueou no WhatsApp. Ou Instagram Power, enfim, eles usavam os nomes específicos lá, infectam o seu celular, e ele fica lá quietinho, esperando o momento que você vai abrir o app do banco, o app real do seu banco. Imagina lá que você vai enviar um Pix de R$50 para sua mãe.
esse vírus, ele lê quanto você tem na conta, e na hora que você vai fazer o Pix de R$ 50 para sua mãe, ele altera o destinatário e o valor. E ele rouba 95% do saldo da sua conta. Limpa. Quem criou esse vírus? Um brasileiro. Eu tenho a foto? Aqui, tenho a foto do cidadão, pessoal. Está aqui. Esse cidadão, ele foi preso 2 vezes pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ele foi preso em fevereiro de 2024. É réu primário. Era 18 anos. Um mês depois ele estava solto. Depois de solto, adivinha o que ele começou a fazer? Mais vírus. Ele foi preso novamente, ele e um cantor de funk, que era parceiro dele nos golpes, novamente agora em fevereiro desse ano, fevereiro de 2025. Esses vírus que ele criou aqui, pessoal, roubaram alguns milhões, deu um prejuízo grande aí para os bancos. Está preso? Não está preso, porque a nossa legislação ainda é ruim. A gente precisa penalizar melhor o crime cibernético. E isso não acontece no Brasil. Então, gente, esse é o cenário Brasil. Acaba aí? Não. Porque nós temos outras questões, e aí afeta as grandes empresas, e essas questões são o quê? Não é roubo de dinheiro, não é ransomware, é espionagem digital. Então, a gente começou falando das ameaças que afetam todos nós, mas nós temos casos de espionagem, e aí o ataque vem de fora. E eu quero contar um caso para vocês, para terminar, que mostra bem isso. São os ataques de espionagem envolvendo motivação política. Isso aqui, gente, é muito sério. Eu quero começar essa história, ex-vizinho aqui do Brasil, Um dia, um analista da minha equipe chegou para mim e falou assim: ô Fábio, vem cá, eu estou achando estranho aqui porque eu estava olhando as detecções aqui de vírus, e eu vi que lá no Peru, nós detectamos um vírus que na América Latina inteira não tem detecção dele, só no Peru. E aí eu fui ver onde esse vírus também ataca. E ele atacava no sul da Ásia, Tailândia, Vietnã, aqueles lugares lá. Do nada, esse vírus começou a atacar muita gente no Peru. Eu achei aquilo estranho. E aí fomos analisar o caso, O nome do vírus, pessoal, Gigabooth. É um vírus muito avançado para celular e infecta iPhone também e Android. O que o vírus faz? Rouba dados. E aí a gente achou estranho, porque um vírus que atacava na Ásia começou a aparecer no Peru, e a gente começou a buscar a resposta para isso, do porquê as respostas estavam no noticiário. O que está acontecendo no Peru? Vamos abrir lá o diário deles para ver. Ao abrir, a gente se depara com essa notícia aqui, que a China estava construindo um porto gigantesco no Peru, chamado Porto de Xangai, com investimento de 13 bilhões de dólares para construir um megaporto perto da capital. Aí você vai falar assim: Fábio, mas essa é a resposta para o ataque do vírus? É. Quanto o governo do Peru gastou nessa mega obra? 0. Os chineses chegaram lá e falaram assim: a gente precisa de um porto, que a gente não quer mais usar o canal do Panamá. Vocês dão a terra para nós, a gente faz tudo. Veio o investimento. Bem-vindo, claro, é uma benfeitoria para o país. Todo governo aceita, Junto com a inversão, vieram os ataques de espionagem. Desse vírus lá da Ásia, começou a aparecer no Peru. Muito celular de político infectado, muito celular de empresa grande infectado, inclusive iPhone, pessoal. Vejam vocês. E aí, a China trouxe investimentos gigantescos para construir esse porto lá no Peru. Fábio, o que isso tem a ver comigo aqui no Brasil?
tudo. Vocês sabem qual é o plano do governo chinês? Vocês devem ter visto isso na... Aí nós fizemos a análise do vírus atacando no Peru e publicamos lá para os nossos clientes. Fábio, o que isso tem a ver comigo? Os planos do governo chinês é ligar esse porto lá no Peru com o Porto do Açu, que fica em São João da Barra, no Rio de Janeiro, através de uma estrada de ferro, né, que corta o Brasil, vai até o Peru. Porque aí as cargas dos navios chineses vão chegar no Peru e vão chegar aqui como? Através de uma linha férrea, pessoal. Quem vai construir isso? O governo da China diz que quer construir isso aqui. Vão conseguir? Não sei. Aí entra em questão política que não cabe a mim comentar. Mas os ataques de espionagem já começaram. E vieram em massa. É um grupo que nós chamamos de Sidewinder e Skaterbrain, são dois. Shadowpad e Skaterbrain. São grupos que falam chinês, você analisa o código do malware, está tudo em chinês, eu não sei ler nada de chinês, ainda bem que tem um chinês na equipe, que aí eu mando tudo para ele, eu falo, traduz aí para mim, porque é código de malware. E aí, pessoal, já estão atacando. Quem? Quem eles estão atacando? Empresas. Quais empresas? Empresas que participam de licitações governamentais. Você vende para o governo? Você é um alvo em potencial. Participa de licitação? Você é um alvo em potencial. Porque eles querem saber o que você está negociando. Eles não querem instalar ransomware, não querem instalar trojan bancário, querem te espionar. Isso já está aqui, pessoal. Já chegou, infelizmente. E eu termino perguntando, a sua empresa está preparada para lidar com esse cenário? Nós podemos ajudar, pessoal. A Kaspersky tem um corpo técnico aqui no Brasil. Como eu falei para vocês, só da minha equipe, nós somos 5 analistas que estão no fuso horário brasileiro, falam português, conhece a nossa realidade local, sabe o que é Pix, sabe o que é boleto, conhece os meandros da realidade brasileira. Temos uma ampla equipe técnica. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita empresa de cibersegurança no mercado que não tem analista no Brasil. Tem vendas, tem marketing, mas não tem analista. Ah, encontraram aqui um arquivo suspeito, um vírus. Mandam para fora, para analisar. Nós não. Nós temos analista aqui, que fala português. E isso, pessoal, é um diferencial enorme quando a gente fala de cyberataques, códigos maliciosos, você ter pessoal local, que sabe a realidade, que sabe fazer análise do que acontece aqui. Isso é muito importante quando a gente fala de termos de proteção, porque essa equipe de analistas nosso que monitora os ataques no Brasil, sabe o que é um Pix, sabe identificar um golpe local e sabe reagir rapidamente para prover detecção a esses ataques. Esse é o trabalho que a nossa equipe faz aqui no Brasil. Muito obrigado por sua atenção. Nós não vamos ter tempo para perguntas agora, porque nós vamos abrir perguntas no final. Muito obrigado.